Bem-vindos, ungidos de Deus. Hoje vou compartilhar uma verdade que precisa ser revelada, uma palavra que vai tocar sua alma e despertar sua consciência espiritual. Existe um antigo provérbio que diz: nunca acorde um leão adormecido. Mas eles fizeram exatamente isso. Eles mexeram com você sem saber quem você realmente é. Tocaram no intocável. Provocaram quem estava em silêncio por estratégia divina, não por fraqueza. O que essas pessoas não compreenderam é que existem consequências espirituais profundas para cada ação que tomamos neste plano terreno. Cada palavra pronunciada, cada ato de malícia, cada tentativa de destruir o que Deus protege, tudo isso fica registrado no reino espiritual. A inveja cega os olhos do entendimento. Os conflitos humanos revelam a verdadeira natureza do coração. E quando alguém tenta destruir um escolhido, um ungido, as forças celestiais entram em movimento. Eles não sabiam com quem estavam mexendo, mas descobriram da pior forma possível. A primeira grande falha deles foi não reconhecer quem você verdadeiramente é. Eles olharam para você com olhos carnais, limitados pela percepção humana superficial. Viram apenas o que estava na superfície, sem discernir o espírito que habita em você. Você carrega uma marca divina, um selo celestial que os distingue dos demais, mas eles interpretaram sua humildade como fraqueza, sua paciência como passividade, seu silêncio como submissão. Que engano tremendo! Não compreenderam que você estava sendo moldado pelo Altíssimo para um propósito específico e grandioso. Existe uma diferença abissal entre quem carrega um chamado divino e quem vive apenas pelos impulsos da carne. Você foi separado, escolhido, preparado, através de provações que outros jamais suportariam. Cada dor que você enfrentou, cada lágrima derramada em secreto, cada noite de joelhos em oração, tudo isso foi parte do seu processo de preparação. Eles atacaram pensando que estavam lidando com alguém comum, alguém que poderiam manipular, humilhar ou destruir facilmente. Mas tocaram em alguém que tem respaldo celestial, proteção divina, cobertura espiritual. Era como se estivessem tentando apagar uma chama que foi acesa pelo próprio Deus. Sua identidade verdadeira estava escondida aos olhos carnais, mas bem visível no reino espiritual. Os anjos reconheciam quem você é. As forças das trevas sabiam contra quem estavam lutando. Apenas eles, em sua ignorância espiritual, não discerniram a magnitude do que estavam fazendo. Quando atacaram você, não estavam apenas confrontando uma pessoa. Estavam desafiando um plano divino, questionando uma escolha celestial, opondo-se à vontade do Criador. Isso tem consequências que vão muito além do que a mente humana pode compreender. Seu silêncio durante todo esse processo não era sinal de derrota. Era a postura de alguém que conhece sua verdadeira identidade e confia na justiça divina. Você sabia que não precisava se defender, porque tinha quem lutasse por você em esferas superiores. A arrogância é uma das maiores armadilhas que o inimigo usa para cegar as pessoas espiritualmente. Eles desenvolveram uma ilusão perigosa de que poderiam fazer qualquer coisa sem enfrentar consequências. Acreditaram que suas ações ficariam impunes, que poderiam atacar, difamar, conspirar e sair ilesos. Essa mentalidade revela uma ignorância profunda sobre como o universo espiritual funciona. Existe uma lei imutável que governa todas as coisas, a lei da semeadura e colheita, da ação e reação. Do que você planta, você colhe. Ninguém escapa dessa lei, por mais poderoso que se considere no plano natural. Eles se sentiram invencíveis, porque talvez tivessem recursos, influência, conexões ou números do seu lado. Pensaram que essas vantagens temporais os protegeriam das consequências espirituais, mas esqueceram que existe uma justiça superior que não se impressiona com títulos humanos ou posições sociais. A arrogância os cegou para uma verdade fundamental. Quando você toca em alguém que está debaixo da proteção divina, você não está apenas mexendo com aquela pessoa, está desafiando o próprio Deus que a protege. E Deus não divide sua glória com ninguém. Não permite que seus escolhidos
sejam destruídos impunemente. Eles interpretaram sua paciência como permissão para continuarem. Cada dia que passava sem uma retaliação imediata os enchia de mais confiança. Olha, não aconteceu nada, pensavam. Podemos continuar. Não sabiam que estavam cavando sua própria cova espiritual a cada ação maliciosa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A justiça divina não opera com a pressa humana, mas quando chega, é absoluta, irreversível e proporcional à gravidade da ofensa. Eles confundiram a paciência divina com a ausência de justiça. A ilusão da impunidade os fez acumular transgressões sobre transgressões. Cada ato de maldade era como mais uma pedra sendo colocada numa balança invisível. E quando essa balança atingiu o limite, o peso das consequências caiu sobre eles, com uma força devastadora que jamais imaginaram ser possível. Cada tentativa deles de te quebrar se tornou, na verdade, um instrumento nas mãos de Deus para te fortalecer. Eles pensaram que estavam te destruindo, mas estavam participando involuntariamente do seu processo de refinamento espiritual. O que era destinado para o mal, o Altíssimo transformou em bem. É como a diferença entre o carvão e o diamante. Ambos são feitos do mesmo material, carbono, mas um passou por pressão e temperatura extremas, que o transformaram na pedra mais preciosa e resistente que existe. Você é o diamante que emergiu da pressão que eles aplicaram sobre sua vida. Cada palavra dura que pronunciaram contra você foi como o martelo do ourives batendo no ouro bruto, removendo as impurezas e revelando o metal precioso que estava dentro. Cada conspiração arquitetada se tornou parte do processo divino de lapidação do seu caráter. Eles foram ferramentas inconscientes nas mãos do Criador. O fogo que tentaram usar para te consumir se tornou o fogo sagrado que purificou sua alma. As lágrimas que derramou em segredo lavaram sua visão espiritual, permitindo que enxergasse verdades que antes estavam ocultas. A solidão forçada se transformou em intimidade com o divino, enquanto eles celebravam cada pequena vitória contra você. O céu estava operando uma transformação profunda em sua natureza. Você estava sendo preparado para um nível de autoridade espiritual que só pode ser alcançado através do sofrimento voluntário e da injustiça suportada em silêncio. O tormento que causaram desenvolveu em você uma compaixão sobrenatural pelos que sofrem. A rejeição que enfrentou abriu seu coração para os rejeitados. A traição que experimentou te ensinou a valorizar a lealdade genuína. Cada ferida se tornou uma fonte de sabedoria. Eles não conseguiram te quebrar, porque você não estava sendo sustentado apenas por forças humanas. Havia uma fonte de fortaleza correndo em suas veias que vinha diretamente do trono celestial. Quanto mais atacavam, mais essa força se manifestava. Agora você emergiu dessa fornalha como o ouro puro emerge do fogo do refinador. Mais forte, mais sábio, mais ungido, mais consciente do seu propósito. Eles pensaram que estavam escrevendo sua sentença de derrota, mas estavam assinando sua certidão de vitória espiritual. O que muitos não compreendem é que existe um sistema de registro espiritual que documenta cada ação, cada palavra, cada intenção do coração humano. Nada passa despercebido aos olhos do Eterno. Cada movimento que fizeram contra você foi cuidadosamente anotado nos livros celestiais. Enquanto eles pensavam que suas ações estavam ocultas, que poderiam conspirar nas sombras sem consequências, uma realidade completamente diferente estava acontecendo no reino espiritual. Cada palavra sussurrada, cada plano arquitetado, cada semente de discórdia plantada, tudo estava sendo registrado como evidência contra eles. A justiça divina não depende de testemunhas humanas ou provas materiais. O próprio universo serve como testemunha quando alguém age contra os propósitos celestiais. As paredes absorvem as vibrações das palavras maliciosas. O ar carrega o peso das intenções perversas. Nada se perde na economia espiritual. Eles se tornaram suas próprias testemunhas de acusação. Cada ação maliciosa deixou uma impressão digital espiritual que os conecta diretamente às consequências que viriam. Não há como negar.
Não há como fugir. Não há como alegar inocência quando as próprias ações servem como prova incontestável. A arrogância os fez esquecer que existe um juiz supremo que não pode ser corrompido, influenciado ou enganado. Este juiz não julga apenas pelos fatos visíveis, mas pelas motivações ocultas do coração. Ele vê além das máscaras e aparências, penetrando na essência verdadeira de cada ser. Cada lágrima que você derramou em segredo foi coletada como evidência a seu favor. Cada oração silenciosa que fez pedindo força para suportar foi ouvida e registrada. Seu comportamento diante da injustiça se tornou seu maior advogado no tribunal celestial. Eles criaram um dossiê espiritual contra si mesmos, sem perceber. Cada dia que passava, adicionava mais evidências ao processo que estava sendo construído contra eles. A justiça divina estava compilando um caso irrefutável que seria apresentado no momento certo. Quando a hora chegou, não foi necessário buscar provas ou apresentar argumentos complexos. Suas próprias ações falaram mais alto que qualquer acusação. Eles se condenaram com suas próprias escolhas, selaram seu destino com suas próprias mãos. A zombaria sempre foi a arma dos espiritualmente cegos contra aqueles que carregam uma luz diferente. Eles riram de você, fizeram piadas, criaram apelidos depreciativos, tentaram transformar sua seriedade espiritual em motivo de escárnio, mas não sabiam que estavam zombando de algo sagrado. Por trás da zombaria, existe sempre uma mistura tóxica de inveja, insegurança e reconhecimento inconsciente de superioridade. Eles sabiam, no fundo de seus corações, que havia algo especial em você que eles não possuíam. Essa percepção os incomodava profundamente, então tentaram diminuí-la através do ridículo. Quando alguém zomba do que não entende, revela mais sobre si mesmo do que sobre o alvo da zombaria. Eles expuseram sua própria pobreza espiritual, sua incapacidade de discernir o sagrado, sua cegueira para as coisas do alto. Cada risada forçada era um grito silencioso de sua própria vazio interior. A zombaria funcionou como um filtro divino que separou os verdadeiros dos falsos ao seu redor. Revelou quem tinha discernimento espiritual e quem estava operando apenas na carne. Foi uma forma de Deus mostrar a você quem realmente merecia sua confiança e proximidade. Eles não compreenderam que você representa algo que os incomoda profundamente, a possibilidade real de uma vida conectada com o divino. Sua existência é uma lembrança constante de que existe um padrão mais elevado de vida que eles escolheram rejeitar. Cada momento de escárnio se tornou, na verdade, um momento de fortalecimento para você. Como ferro que afia ferro, a oposição deles aguçou sua determinação. A zombaria os enfraqueceu espiritualmente enquanto te fortalecia. Era uma transferência de energia que eles não percebiam estar acontecendo. O mais irônico é que, ao tentarem te humilhar publicamente, estavam, na verdade, criando uma plataforma para sua futura exaltação. Deus tem o poder de transformar momentos de vergonha em troféus de vitória. Cada situação onde tentaram te rebaixar se tornará um pedestal para sua elevação. Agora, o silêncio constrangedor tomou o lugar das risadas. A realidade se encarregou de mostrar quem estava certo desde o início. Seu silêncio os confundiu completamente. Eles esperavam gritos, esperavam defesa desesperada, esperavam que você rebatesse cada acusação, que lutasse com as mesmas armas que usavam. Mas você escolheu o silêncio, e isso os deixou completamente perdidos sobre como proceder. O que eles não entenderam é que existe uma diferença abissal entre o silêncio da derrota e o silêncio da estratégia divina. Seu silêncio não vinha da falta de argumentos ou da incapacidade de se defender. Vinha de uma confiança profunda de que você tinha um advogado maior lutando sua batalha em tribunais superiores. Enquanto eles interpretaram sua quietude como admissão de culpa ou sinal de fraqueza, você estava operando numa frequência espiritual completamente diferente. Sabia que algumas batalhas não devem ser travadas no nível carnal, mas entregues inteiramente ao controle divino. Seu silêncio foi estratégico, porque permitiu que eles se revelassem completamente. Deu a eles corda suficiente
para se enforcarem espiritualmente. Cada palavra que pronunciaram contra você sem resposta os expôs ainda mais, mostrando suas verdadeiras naturezas para todos que tinham olhos para ver. A sabedoria celestial te ensinou que há momentos em que a melhor defesa é não oferecer nenhuma defesa. Deixar que a verdade se manifeste por si mesma, que os fatos falem mais alto que palavras, que a justiça divina opere sem interferência humana. Eles confundiram sua mansidão com covardia, não sabendo que a verdadeira força muitas vezes se manifesta através da contenção. Um rio silencioso pode ser muito mais profundo e poderoso que uma cachoeira barulhenta. Sua força estava na profundidade, não no volume. Enquanto eles gastavam energia gritando, acusando, conspirando, você canalizava sua energia para fortalecer sua conexão com o divino. Cada momento de silêncio era um momento de recarga espiritual, de alinhamento com propósitos superiores. O tempo mostrou que seu silêncio foi a estratégia mais poderosa que poderia ter adotado. Permitiu que Deus lutasse por você de forma sobrenatural, sem que suas próprias palavras ou ações atrapalhassem o processo. Foi uma demonstração de fé madura que poucos conseguem alcançar. Agora eles compreendem que estavam lutando não apenas contra você, mas contra o silêncio de Deus que estava preparando uma resposta que ecoaria por toda a eternidade. O universo espiritual sempre envia avisos antes das grandes correções. Sinais sutis, mas claros para quem tem discernimento, começaram a aparecer na vida deles muito antes das consequências chegarem. Mas o orgulho os cegou para esses alertas divinos. Pequenos contratempos começaram a acontecer. Planos que antes funcionavam perfeitamente começaram a dar errado sem explicação aparente. Relacionamentos que pareciam sólidos começaram a apresentar rachaduras. Era como se uma proteção invisível estivesse sendo removida de suas vidas gradualmente. Esses sinais não eram coincidências ou azar temporário. Eram avisos misericordiosos de que estavam caminhando numa direção perigosa, tocando em território sagrado, mexendo com alguém que estava debaixo de proteção especial. Mas a arrogância os impediu de conectar os pontos. O orgulho é como uma anestesia espiritual que adormece nossa capacidade de perceber quando estamos em perigo. Eles estavam tão convencidos de sua própria superioridade que não conseguiam imaginar que suas dificuldades pudessem ser consequência de suas ações contra você. Pessoas sábias ao redor deles tentaram alertá-los. Algumas até sugeriram que parassem com os ataques, que mudassem de estratégia, que talvez estivessem indo longe demais, mas eles rejeitaram esses conselhos como fraqueza ou falta de determinação. A teimosia espiritual é uma das condições mais perigosas que alguém pode desenvolver. É quando a pessoa se torna surda aos avisos, cega aos sinais, insensível às correções. Fica presa numa bolha de autojustificação que a impede de enxergar a realidade ao seu redor. Cada sinal ignorado aumentava a gravidade das consequências que estavam se acumulando. Era como ignorar as sirenes de um tsunami se aproximando. A misericórdia divina estava oferecendo oportunidades de recuo, mas eles interpretaram essa paciência como permissão para continuar. Quando finalmente acordaram para a realidade, já era tarde demais. Os avisos haviam cessado, a paciência divina havia se esgotado, e agora enfrentariam as consequências plenas de sua teimosia espiritual. O preço da negligência aos sinais celestiais sempre é alto demais para ser pago. Existe uma metáfora poderosa que resume perfeitamente o que aconteceu. Eles tentaram enterrá-lo, mas não sabiam que você era uma semente. E toda semente enterrada, nas condições certas, não morre. Ela germina, cresce e se multiplica de forma exponencial. Cada tentativa de te suprimir, te esconder, te marginalizar, foi na verdade colocando você no ambiente perfeito para um crescimento sobrenatural. A escuridão que impuseram sobre sua vida se tornou o solo fértil, onde suas raízes espirituais se aprofundaram e se fortaleceram. O processo que você viveu na terra do esquecimento e da rejeição foi essencial para sua transformação. Foi ali, longe dos olhares,
que você desenvolveu a estrutura interna necessária para suportar a grandeza que estava por vir. As raízes cresceram primeiro, invisíveis, mas fundamentais. Eles celebraram quando conseguiram te afastar, quando conseguiram reduzir sua influência, quando pensaram ter conseguido te neutralizar completamente. Não sabiam que estavam criando as condições perfeitas para uma ressurreição espiritual que surpreenderia a todos. Durante esse período de aparente derrota, transformações profundas estavam acontecendo em você. Como uma semente que germina, no escuro, você estava desenvolvendo nova força, nova sabedoria, nova unção, nova autoridade. O que parecia fim era apenas o começo de algo muito maior. A natureza nos ensina que as sementes mais poderosas precisam passar pelo processo completo. Ser plantadas, ficar na escuridão, ser regadas pelas lágrimas, ser alimentadas pelo sacrifício. Você passou por cada etapa desse processo divino de crescimento. Quando finalmente emergiram os primeiros sinais de sua ressurreição, eles ficaram chocados. Como era possível? Como alguém que eles tinham enterrado estava voltando mais forte do que nunca. Não compreenderam que haviam participado involuntariamente do seu processo de plantio. Agora você não é mais apenas uma pessoa. Você se tornou uma árvore frondosa que produz frutos e oferece sombra para muitos. O que tentaram destruir se multiplicou. Onde pensaram ter plantado um fim, Deus germinou um novo começo que impactará gerações. A lição mais poderosa aqui é que nem tudo que parece enterrado está morto. Às vezes está apenas sendo plantado para uma colheita, que será muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Cada estratégia que arquitetaram contra você se tornou um bumerangue espiritual que voltou com força dobrada contra eles mesmos. Era como se existe uma lei invisível, redirecionando toda a energia negativa, enviada em sua direção de volta para seus remetentes. Os mesmos métodos que usaram para tentar te destruir se tornaram os instrumentos de sua própria queda. A armadilha que cavaram para você se tornou o buraco onde eles próprios caíram. A corda que prepararam para te enforcar se tornou o laço que os prendeu. Isso não foi coincidência ou sorte. Foi o resultado direto de uma proteção sobrenatural que opera automaticamente quando alguém tenta prejudicar um escolhido divino. É como tentar quebrar um espelho blindado. O impacto volta contra quem bate. Cada mentira que espalharam sobre você eventualmente foi exposta, mas o processo de exposição revelou muito mais sobre o caráter deles do que sobre você. Cada acusação falsa que fizeram se voltou contra eles como evidência de sua própria desonestidade e malícia. O mais irônico é que, ao tentarem manchar sua reputação, acabaram polindo-a ainda mais. Cada tentativa de te diminuir destacou ainda mais suas qualidades genuínas. Era como se estivessem trabalhando involuntariamente como seus assessores de marketing espiritual. As alianças que formaram contra você se tornaram fontes de conflito entre eles mesmos. A desconfiança que tentaram semear ao seu redor germinou dentro do próprio grupo deles. Os vínculos maliciosos que os uniam se revelaram frágeis demais para suportar pressão. Cada recurso que mobilizaram para te atacar se tornou um desperdício que enfraqueceu suas próprias posições. Enquanto gastavam tempo, energia e recursos conspirando contra você, suas próprias bases estavam se deteriorando por falta de atenção adequada. A obsessão deles por te derrubar os cegou para oportunidades genuínas de crescimento e sucesso. Ficaram tão focados em te destruir que perderam o foco em construir suas próprias vidas. O resultado foi uma estagnação que os colocou ainda mais atrás, enquanto você seguia avançando. Agora eles contemplam os destroços de seus próprios planos e compreendem tardiamente que cada movimento contra você se tornou um movimento contra eles mesmos. O favor divino é como uma corrente de energia que flui na direção daqueles que estão alinhados com os propósitos celestiais. Quando eles escolheram se opor a você, automaticamente se colocaram contra essa corrente, e as consequências começaram a se manifestar em todas as áreas de suas vidas. Relacionamentos que antes pareciam sólidos começaram a se desfazer sem explicação aparente.
Pessoas que os apoiavam começaram a se afastar gradualmente. Oportunidades que antes chegavam facilmente começaram a escassear. Era como se uma proteção invisível tivesse sido removida de suas vidas. Enquanto isso, você começou a experimentar o oposto. Portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Pessoas genuínas começaram a gravitar ao seu redor. Oportunidades surgiram em momentos inesperados. O favor que estava sendo retirado deles estava sendo direcionado para você. Na esfera financeira, negócios que antes prosperavam começaram a enfrentar dificuldades inexplicáveis. Investimentos que pareciam seguros começaram a dar prejuízo. Fontes de renda que eram confiáveis começaram a secar. A prosperidade material começou a escorrer por suas mãos como água. Socialmente, eles começaram a experimentar um isolamento crescente. Convites diminuíram. Círculos sociais se fecharam. A influência que antes exerciam começou a evaporar. Pessoas começaram a questionar sua integridade e confiabilidade baseadas em comportamentos que antes passavam despercebidos. Espiritualmente, desenvolveram uma aridez interior que não conseguiam explicar ou resolver. Orações pareciam não ser ouvidas. A paz interior se transformou em inquietação constante. Sonos se tornaram agitados, repletos de pesadelos e ansiedades inexplicáveis. O mais impressionante é que esses efeitos não estavam limitados apenas a eles, mas começaram a se estender para suas famílias e círculos próximos. Como uma maldição geracional operando ao contrário, as consequências de suas ações começaram a afetar aqueles que estavam conectados a eles. Enquanto suas vidas entravam numa espiral descendente, você experimentava uma ascensão sobrenatural. Cada área que eles perdiam favor, você ganhava. Era como se houvesse uma transferência divina de bênçãos, onde o que era retirado deles por causa de suas ações era redirecionado para você como compensação pela injustiça sofrida. Agora, eles contemplam a inversão completa de posições e compreendem que mexer com alguém protegido pelo Altíssimo tem um preço que é alto demais para ser pago. Existe uma diferença monumental entre enfrentar a correção divina e provocar a ira de um Deus protetor. Eles não apenas cometeram erros, eles tocaram em alguém que está debaixo da proteção especial do Altíssimo. E isso desencadeou forças espirituais que vão muito além da compreensão humana. Quando um pai vê seu filho sendo atacado injustamente, uma ira justa surge em seu coração. Agora imagine isso multiplicado pela infinitude do amor divino. Eles não atacaram apenas você. Atacaram alguém que é precioso aos olhos de Deus. Alguém que ele tem planos específicos e grandiosos. As Escrituras nos falam que Deus é lento para se irar, mas quando sua ira se acende, ela queima como fogo que não se apaga. A paciência divina que interpretaram como ausência foi, na verdade, o último período de oportunidade para arrependimento que estava sendo oferecido. Forças angelicais que zelam pelos escolhidos divinos foram mobilizadas. Principados e potestades que operam no reino espiritual receberam instruções para intervir na situação. O que parecia uma batalha apenas no plano natural tinha ramificações em dimensões que a mente humana não consegue alcançar. Eles despertaram não apenas a atenção, mas a indignação de um Criador que não tolera que seus filhos sejam maltratados impunemente. Cada lágrima que fizeram você derramar foi coletada como evidência. Cada noite de insônia que causaram foi registrada como testemunho contra eles. A magnitude do erro que cometeram só pode ser compreendida quando entendemos que tocaram no intocável, profanaram o sagrado, atacaram alguém que carrega a imagem e a unção divina de forma especial. Era como tentar ferir a pupila dos olhos de Deus. Quando a ira divina finalmente se manifestou, não veio como eles esperavam. Não houve trovões ou terremotos. Veio de forma sutil, mas devastadoramente eficaz, através do colapso sistemático de tudo que sustentava suas vidas. Como um castelo de cartas desmoronando, suas estruturas começaram a ruir uma a uma. Eles perceberam tardiamente que haviam provocado algo muito maior do que suas mentes conseguiam processar. Não estavam apenas enfrentando consequências naturais de suas ações,
mas lidando com uma intervenção sobrenatural que havia sido desencadeada por sua teimosia em atacar um protegido do Altíssimo. A percepção dessa realidade trouxe um terror espiritual que nenhuma força humana pode consolar. É o pavor que surge quando alguém compreende que está enfrentando não apenas problemas temporários, mas consequências eternas de suas escolhas. Eles acordaram para uma realidade que prefeririam nunca ter conhecido. Agora enfrentam não apenas a perda do que construíram, mas a certeza aterrorizante de que provocaram uma ira que é justa, poderosa e irreversível. A retribuição que experimentam não é vingança humana, mas justiça divina em sua forma mais pura e inescapável. O fogo que acenderam contra você se tornou a fornalha que os consumiu completamente. Cada chama de ódio, inveja e malícia que direcionaram em sua direção retornou amplificada, transformando suas próprias vidas num inferno que eles mesmos criaram. A energia destrutiva que mobilizaram acabou se voltando contra suas próprias estruturas. Como um incêndio que sai de controle e consome a casa de quem o iniciou, a malícia deles encontrou seu caminho de volta, destruindo tudo que era importante em suas vidas. Eles descobriram da pior forma possível que o mal tem uma natureza autodestrutiva. Quando você envia energia negativa para alguém protegido divinamente, essa energia não pode penetrar a proteção celestial, então ricocheteia de volta com força multiplicada, procurando um alvo para descarregar sua carga tóxica. O ódio que cultivaram se tornou um ácido que corroeu seus próprios corações. A amargura que alimentaram se transformou num veneno que envenenou suas próprias almas. A inveja que nutriram se tornou um câncer que devorou sua paz interior e a alegria de viver. Relacionamentos foram destruídos pelas mesmas mentiras que usaram contra você. Reputações foram manchadas pelos mesmos métodos desonestos que empregaram. Confiança foi perdida através das mesmas traições que perpetraram. Eles colheram exatamente o que plantaram, mas em dose dupla. A obsessão doentia que desenvolveram por te destruir se tornou a força que destruiu suas próprias vidas. Enquanto focavam toda a energia em te derrubar, negligenciaram cuidar de suas próprias bases, permitindo que tudo desmoronasse ao redor deles. Agora vivem nas cinzas do incêndio, que eles mesmos provocaram. Experimentam na própria pele a dor que tentaram causar a você. Sentem na própria alma o vazio que quiseram criar em sua vida. A fornalha que prepararam para você se tornou sua própria prisão de tormento. Enquanto isso, você emergiu do processo como ouro refinado, mais puro e valioso do que nunca. O fogo que deveria te consumir se tornou o instrumento de sua purificação e fortalecimento. Você saiu vitorioso enquanto eles ficaram presos nas consequências de suas próprias escolhas. A ironia final é devastadora. Eles se tornaram vítimas de sua própria maldade, prisioneiros de sua própria malícia, destruídos por sua própria destrutividade. O fogo que acenderam os queimou. A armadilha que prepararam os capturou. A destruição que planejaram os alcançou em cheio. Chegamos ao final desta jornada de revelação, e a mensagem é cristalina. A justiça divina nunca falha, nunca atrasa, nunca esquece. Você foi vindicado de forma sobrenatural, elevado de maneira que nenhuma força humana poderia impedir. Sua história se tornou um testemunho vivo de que Deus não abandona seus escolhidos. Cada lágrima que você derramou se transformou em semente de vitória. Cada dor que suportou se converteu em força espiritual. Cada injustiça que enfrentou se tornou degrau para sua elevação. Para você que me escuta e se identifica com essa jornada, quero que saiba, seu tempo de vindicação também chegará. Mantenha-se firme, continue confiando, não desista de sua fé. O mesmo Deus que lutou por você está lutando por cada um que permanece fiel ao seu chamado. As pessoas que tentaram te destruir agora servem como exemplo para outros que possam estar pensando em atacar os ungidos de Deus. Sua história se tornou um aviso poderoso. Nunca mexam com alguém que está debaixo da proteção divina. Se este vídeo tocou seu coração, se você reconheceu sua própria jornada nessas palavras, não deixe de se inscrever no canal. Somos uma família espiritual que caminha junta,
fortalecendo uns aos outros através da palavra e do testemunho. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Deixe seu comentário, contando como Deus tem trabalhado em sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fortalecimento. Lembre-se sempre, você é mais que vencedor. O melhor ainda está por vir.